Mateus capítulo 24, queridos. Nós estamos desde março, creio eu que desde março para cá, nós temos falado sobre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos aqueles que têm ministrado nesta casa têm trazido uma mensagem alinhada com aquilo que Jesus disse em relação ao relato dos 4 evangelistas. E falamos tantas coisas, falamos sobre interpretações aqui de parábolas, falamos sobre diretivas do reino, ali no Sermão da Montanha. Falamos sobre o amor de Deus através de Cristo Jesus, em milagres, estendendo as mãos, estendendo a cura, estendendo o extraordinário, o sobrenatural na vida daqueles ou daquelas que precisavam de uma cura instantânea, de um milagre instantâneo. E Deus realizou isso, Jesus Cristo manifestou isso. Nos deleitamos com os ensinamentos de Jesus para os discípulos no Sermão do Monte. Nos deleitamos ouvindo o poder de Deus através de Cristo Jesus sobre a terra naqueles dias. Nos deleitamos com a ressurreição de Lázaro. Nos deleitamos pela fé manifesta daquelas pessoas que procuravam Jesus, não estando vinculados a uma religião específica, ou judaísmo, ou qualquer uma outra. Jesus nunca virou as costas, Jesus nunca deixou de expressar sua compaixão, de liberar o teu amor, o amor dele para a vida das pessoas, independente da sua religião, independente da sua etnia. Jesus curou, Jesus ministrou, Jesus ensinou, independente de onde a pessoa tinha vindo. E nós conseguimos enxergar isso no ide por todo mundo, na palavra de Jesus. Nós encontramos as promessas dele sendo manifestadas em Atos capítulo 2, onde ele derrama sobre toda a carne o Espírito dele, se cumprindo o que era a promessa dele. E não há como, amados, nós negligenciarmos o capítulo 24 de Mateus, que é falando sobre o sermão profético. Nós conhecemos como sermão profético. Nós conhecemos como o relato de Jesus, ou o relato que os evangelistas entenderam que aconteceria nos últimos dias. E eu e você precisamos, neste tempo, neste ciclo, nós precisamos trazer um foco para esta realidade. Eu tenho falado aqui, às vezes a gente dá risada, a gente brinca, porque eu falo assim: eu vou chegar até os 120 e quero chegar mesmo, amém? Amém? Quem está comigo? Aleluia! Mas esse é o meu desejo, irmãos. Mas eu sei que ao chegar lá, se chegar lá, tendo chegado lá, muitas coisas acontecerão que nós não estaremos no controle. Muitas coisas que temos visto acontecendo hoje na face da terra, por mais distração que você esteja vivendo, por mais falta de foco você tenha, por mais TDAH que você carregue, eu quero te dizer que não há como negligenciarmos uma verdade que Jesus Cristo deixou descrito há mais de 2000 anos atrás. E a percepção dos evangelistas a respeito dos últimos dias. Eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo tudo aquilo que Deus tem feito e operado na minha vida, nesse estágio chamado terra, irmãos. Eu não tenho raiva da terra, eu não tenho raiva. Eu tenho perguntas, eu tenho perguntas e faço perguntas ao Senhor. Mas nós precisamos compreender que o Senhor, Ele preparou algo para nós. Para todo aquele que crer nele, Ele deixou descrito o que aconteceria nos últimos dias. E parece que a igreja, em sua maior parte,
acabamos caindo naquilo onde os 4 evangelistas chamam a atenção que nós não deveríamos viver este ciclo que agora adentramos da maneira que estamos vivendo. Escutamos, temos hoje 2025, temos a preeminência ou temos a oportunidade de ouvir e ver as coisas acontecendo full time, pela internet, pela televisão. O que está acontecendo lá, nós estamos vendo aqui. O que estiver acontecendo em qualquer lugar do mundo, sendo possível, sendo permitido transmitir, nós acompanhamos. E nós não ligamos isto à realidade daquilo que Cristo falou, daquilo que a Bíblia nos fala. E o sermão profético, tido como sermão profético, vai exatamente tocar no assunto desses últimos dias. Temos falado aqui desde novembro de 23, que nos últimos 5 anos as coisas iam apertar, as coisas iam ser diferentes, as coisas seriam aceleradas, mas parece que nós continuamos numa superficialidade de vida. Parece que nós não levamos em consideração aquilo que de fato nós professamos. Parece que nós não levamos em consideração que Cristo está voltando, porque as nossas preocupações ainda continuam sendo nossas preocupações. Parece que o nosso foco continua sendo as nossas mazelas. Parece que é mais importante aquilo que eu planejei nos próximos 20 anos do que aquilo que Jesus disse que vai acontecer nesses dias. E eu começo a falar sobre isso hoje, não sei, de repente a semana que vem nós terminamos de falar. Mas quero me debruçar, estou pedindo ao Senhor sabedoria, misericórdia e clareza, para que nesses últimos tempos possamos falar de forma correta e eficaz no tempo sobre aquilo que Ele disse e está acontecendo. Parece que nós acordamos pela manhã, entramos no automático na segunda-feira e nos desligamos no sábado à noite e vamos pensar sobre o culto no domingo, se vamos vir ou não. Se de repente eu estiver no sofá assistindo a Netflix e estiver melhor a série que eu estou assistindo do que estar naquele lugar onde Jesus falou que nós deveríamos estar, eu prefiro estar na Netflix. Isso não é um julgamento, irmãos, é uma constatação. Não estou trazendo um julgamento para ninguém, é problema teu. Você faz com a sua vida o que você quiser. Jesus, Ele dá esse direito a você. Amém? E o Senhor te dá esse direito. A única questão que nós não temos o direito é que no dia que os negócios, que as coisas apertarem, que funilar, nós venhamos a dizer para Ele, nós não fomos avisados disso. Que é o que os evangelistas falam nas 4 narrativas, ou nas 3 narrativas, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E a 4ª narrativa de João, que não está no livro de João, está no livro da revelação de Jesus Cristo para João, em Apocalipse. Se você observar a narrativa dos últimos dias, o único que não relata, o único que não fala sobre isso é o evangelista João. No livro de João, do Evangelho de João. Por que isso? Porque depois Deus pega ele, Cristo pega ele, Jesus pega ele e fala assim, João, eu preciso que você faça somente um livro específico para que a gente fale sobre esse tema. Todos os outros falaram um capítulo, no máximo 2 capítulos sobre o relato dos últimos dias. Jesus pega João e faz ele escrever 22 capítulos, se podemos, para você ter uma ideia de escala. E parece que nós nos lembramos disso quando aparece algum pregador e fala que os dias estão chegando.
Parece que paramos para pensar sobre isso quando nós escutamos alguém gritando e apontando o dedo para a gente. Eis que te digo, o Senhor está voltando. Parece que é o último momento, é o único momento que paramos para observar isso. Onde está escrito? Mateus capítulo 24. E eu gostaria que você, no nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia. E se você não trouxe Bíblia, abrisse o seu aplicativo. Você não vai ouvir hoje, você não vai ouvir nessa noite frases de efeito. Você não vai ouvir hoje palavras que vai encher o seu ego. O que você vai ouvir hoje vai ser aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito nos leva a uma reflexão sobre esse tempo que estamos passando. E se você não parar, se você não investir tempo em ler aquilo que está escrito, você vai ser vulnerável a qualquer um enganador, a qualquer um que queira te controlar e manipular. Não é sobre o que estão falando, é sobre o que está escrito. Não é sobre o que está sendo revelado, é sobre o que está escrito. Não é sobre o que estão vendo, é sobre o que está escrito. E aquilo que está escrito, o Espírito Santo que habita em você vai abrir os seus olhos para você julgar, para você observar, para você tomar as suas decisões. A igreja dos últimos dias, amados, precisa ter discernimento. A igreja dos últimos dias, amados, precisa ter como fortaleza dentro de si o Espírito Santo de Deus, dizendo isso sim, isso não, isso sim, isso não. Isso Deus vai tirar das mãos da religião, vai tirar das mãos de homens. Não mais pode ficar, você não mais pode ficar achando que alguém de fora vai poder te dar certeza de algo que só pode acontecer aí dentro. A igreja dos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo, precisa ter relacionamento com o Espírito. E eu não estou falando aqui sobre falar em línguas, eu não estou aqui falando de dons de profecia. Não, tudo isso faz parte do pacote da caminhada. Mas é sobre você compreender que o Espírito de Deus só comunica com o teu espírito. E se você permanecer na correria e no automático aqui fora, você vai estar distraído. Você vai estar distraído. Então vamos lá. Amém? Vamos para cima aqui da palavra, Mateus capítulo 24. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui aconteceu em 70 depois de Cristo, amados, quando Jerusalém foi cercada por Roma e acabou. O imperador Tito mandou derrubar o templo, queimou tudo a fogo. Isso aconteceu. No verso 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Você percebe que aqui há 3 perguntas, amém? Aqui nesse versículo há 3 perguntas. Que para uma pessoa que faz uma leitura superficial vai achar o seguinte: se a primeira parte aconteceu em 70, então já está resolvido. Nada o que vem depois agora vai acontecer, porque já aconteceu, o templo já caiu. Só que você percebe que há 3 perguntas aqui. Você consegue enxergar nesse versículo 3 perguntas? Os discípulos falam, dizem o que vai acontecer essas coisas. Que coisas? Que ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, ponto. Tá? Então isso aqui você consegue definir. Já aconteceu. Depois ele fala: e que sinal haverá da tua vinda e do fim
dos tempos não está amarrado nos 70, não está vinculado ao que aconteceu, é sobre escatologia. Não é sobre o fim de Israel como nação, não é sobre isso, é sobre o fim dos tempos, de todas as eras. A pergunta dos discípulos. Aí Jesus começa a falar sobre isso. Versículo 4, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é. Então não é sobre guerra. Você precisa cuidar com isso. Paulo vai falar sobre isso. Paulo depois vai falar em Tessalonicenses, capítulo 5. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, aí que há de vir uma destruição total. É que hoje nós ouvimos, e eu vou falar sobre, nós ouvimos hoje tantas guerras na terra, nações se levantando, que ele vai falar aqui, nações contra nações, isso, aquilo, e aí nós vamos falando, Jesus está vindo agora, Jesus vai vir amanhã, Jesus vai vir esse ano, vai vir o ano que vem. Não é sobre isso, é sobre sinais, e ele vai discorrer sobre isso. Não é quando a guerra, é quando se estabelece a paz, levando em consideração que o Apocalipse fala que um dos cavaleiros que virá do Apocalipse é dizendo o falso Cristo, que vai estar dizendo sobre paz, segurança. Todos vão estar sorrindo. É por isso que Jesus vai falar que será como nos dias de Noé. Todo mundo estariam festejando, se alegrando, fazendo seus rituais, fazendo casamento, celebrando o que eles podiam, mas distraídos da verdade. Verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Isso aqui, amados, é sobre o nome de Jesus, não é sobre se você é direita ou esquerda, se é de centro ou se não é de centro. Isso aqui é sobre você professar uma fé em Jesus Cristo. É sobre o nome dele estar sobre você. Isso aqui é sobre a sua conversão genuína. Isso aqui é sobre como você glorifica o nome de Jesus com tudo aquilo que acontece na sua vida. É sobre o nome dele na sua vida. Quer dizer, é sobre você se movimentar como um embaixador do reino de Deus. Como, por exemplo, em uma cidade, as coisas prosperarem por causa da sua empresa, por causa dos seus negócios, por causa da sua oração. Por você carregar o nome de Cristo sobre você, o mundo, o outro lado, o inimigo vai ficar indignado contigo, vai querer quebrar você, vai querer quebrar seus negócios, vai querer tirar você de tudo que é forma, desconstruir quem você é. É sobre isso. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do seu nome, do meu nome. Neste tempo, verso 10, neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Faltará amor, compaixão, misericórdia. Cada um é por si, ou cada um será pelo seu benefício próprio. Autoproteção. Verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que aqui está descrito falsos profetas e não falsos pastores? Porque parece que nos últimos dias a gente só foca o profeta, né? O encargo de profeta. Parece que o profeta que é o problema. É que naqueles dias, amados, o entendimento deles sobre a comunicação dos céus sobre a terra era através do profeta, do encargo profético. Mas depois Paulo também fala a respeito disso,
2 encargos que Jesus Cristo estabeleceu para a igreja. E isso está: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 5 ministérios, os 5 encargos podem ser usados para engano. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Não é sobre o profeta. O mestre pode estar ensinando o engano. O pastor pode estar aconselhando ou pode estar cuidando pessoas dentro de engano. O evangelista, para ganhar mais um, para poder ter mais um número, ele pode estar usando de forma corrupta o evangelho. O profeta pode estar com suas imaginações, com seus delírios, com seus narcisismos ou com suas patologias diversas. Ele pode estar falando de algo que ele não tem entendimento nenhum. E o apóstolo, ele pode estar direcionando para uma direção que não está convergindo no Cristo. O que é isso? O que isso se resume? No espírito de engano que estará sobre a terra. O espírito de engano que estará sobre a terra nesse tempo usará todo aquele que estiver desconectado em discernimento com o Espírito de Deus. Então não é sobre o cara que se apresenta como profeta na internet, ou o pastor que se apresenta como profeta na igreja. Não é sobre a qualificação, se é profeta, se é pastor, se é apóstolo, se é evangelista. Não. É sobre o Espírito que age sobre a vida daquela pessoa. Quem é que vem aqui nas terças-feiras? Levante a mão. Quem é que tem o costume de vir nos estudos bíblicos? Nós tocamos nesse assunto nas últimas 2 semanas, sobre o dom. O dom. Você recebeu o dom do Senhor, mas não é sobre o dom, é sobre quem é Senhor sobre você. Lembra disso? Está ligado aqui. O Senhor deu dons a todos, crente, descrente, todo mundo recebeu dom. Agora ele fala também, ele deu um ministério. Mas o Senhor precisa ser o mesmo. Se você executa o seu dom fora do senhorio de Cristo, você não está comigo. Você não está ministrando o reino de Cristo. Porque o Senhor precisa ser o mesmo. Amém? Vocês estão aí? Então vamos lá. E aí ele me diz: neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso quer dizer falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos apóstolos. Aqui é o falso engano sendo manifestado. E quando é que eu posso identificar o engano, queridos? Tudo aquilo que tira de Jesus, de Cristo, tudo aquilo que diverge do Cristo e traz para o homem. Porque as cartas de Paulo vai falar a respeito de que nos últimos dias a convergência, ela precisa ser total, vai ser total no Cristo Jesus. Todas as coisas convergem para Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. A convergência dos últimos dias, os céus não vai convergir nas minhas necessidades, os céus não vai convergir nas minhas dores, os céus não vai convergir na minha religião, os céus não vai convergir nas minhas revelações, os céus não vai convergir naquilo que eu acho, que eu penso. Amém? Os céus só tem um lugar onde ele vai convergir. É em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque você lembra que vai precisar surgir aquela figura chamada anticristo. Para surgir uma figura chamada anticristo, a igreja precisa estar convergindo no Cristo. Então, quando você está fazendo uma oração, que essa oração está convergindo em você, naquilo que você quer, naquilo que você deseja, nas suas vontades, você não está convergindo no Cristo. Preste atenção nisso, crente. No verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de quase todos esfriará. É aquela coisa, irmãos. O que passa na vida do outro não me interessa, desde que eu esteja feliz. A família não é importante, desde que eu esteja feliz. Não me importa o que ele pensa, desde que eu esteja feliz. Não me importa o que ela pensa, desde que eu esteja feliz. Não importa o que Jesus disse, desde que eu esteja feliz. O amor de muito se esfriará. Aí no verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar em quê, gente? Em quê, gente? No amor. Aquele que perseverar no amor. Não é aquele que perseverar nos resultados. Não é aquele que perseverar na sua religião. Não é naquele que vai perseverar em suas convicções. É aqueles que perseverarem até o fim. O fim de quê, gente? O verso anterior: o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer amando até o fim. É fácil amar o próximo? É fácil, irmão? Depende do próximo, né? Depende do próximo, né? Mas a Bíblia me fala que não depende do próximo. Depende de mim. Depende de mim permanecer amando até o fim. Pastor, mas ele é um lástima. Pastor, ela é uma lástima. É permanecer até o fim. Ah, pastor, mas esse negócio de igreja só me dá problema. Igreja só me dói a cabeça. Igreja, meu Deus do céu, que Jesus... Eu amo, já viu aquela história? Eu amo Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Eu também já disse isso a Jesus. Eu já falei isso para Jesus, irmãos. Eu falei assim: Jesus, eu te amo demais. Se eu pudesse, ficaria no monte, do cume do monte lá, só adorando a Ti, cara no chão, e Te adorando, falando como Tu és maravilhoso, como Tu és lindo. Mas quando o Senhor me acessa a algo chamado igreja, quando o Senhor me coloca no meio de gente, ô Senhor, quanto diabo, quanta situação para a gente lidar, quantos desafios, quantos sentimentos que a gente tem que dosar, que a gente tem que trazer o equilíbrio. É ou não é, gente? Ou tu achas que não, todo mundo ou tu acha que todo mundo que olha para você te ama? Tu achas que todo mundo que está ao teu redor te ama? Tu achas que todo mundo que pega em sua mão te ama? Eu vou te ajudar, não ama você, irmão. Eles estão sendo testados por Deus para permanecer até o fim. Então coopere. Amém? Coopere. A gente precisa deixar algumas ilusões, irmãos. A gente acha que todo mundo que sorri para a gente é que nos ama. Amém? E aí você continua fazendo o que você acha que tem que ser feito, o que você acha que está bem. Mas peça a Deus sabedoria, discernimento, sente com a pessoa, converse com a pessoa. Às vezes simplesmente nós estamos confiando no Senhor, que precisamos permanecer até o fim, amando você. E a gente pode cooperar um com o outro, amém? Agora, como é que nós podemos cooperar uns com os outros sem precisar saber nem o que o Márcio pensa sobre mim? Como é que eu posso cooperar com o Senhor? Convergindo no Cristo. Quando eu sigo os conselhos e os princípios de Cristo, amados, eu estou preparado para o fim. Quando eu entendo que o Senhor me pede para arrepender-me,
Quando o Senhor me pede para que eu faça com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, quando eu levo em consideração os conselhos de Jesus, em toda a sua caminhada aqui na terra, de valorizar o ser humano, de cuidar do outro, sem esperar nada em troca, ou um amor incondicional, ou estender as mãos para o outro. Quando eu venho convergir em Cristo, os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu ajudo o irmão a me amar. Eu ajudo o outro a me amar. Amém? Para que nesses últimos tempos, para que nesses últimos dias, o amor do outro não venha se esfriar. E pior ainda, é que o teu amor venha se esfriar. Que o teu amor pela igreja, o teu amor pelo coletivo, irmãos. Querido, se você não sente falta do coletivo, se você não sente falta do grupo, se você não sente falta do corpo, no nome de Jesus, tu já está neste lugar. Não precisa, é princípio das dores. Se você não sente falta do outro, se você não sente falta de viver como igreja, se você não sente falta do abraço, do conselho, se você não sente falta do calor do outro, você já está no princípio das dores. Você está vivendo isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então ele fala aqui nesse primeiro momento que guerras acontecerão, a igreja, pessoas, não querão se envolver, as pessoas não vão estar interessadas umas com as outras, as pessoas simplesmente vão chegar em um lugar e vai dizer, glória a Deus, aleluia, cantei o hino que eu gosto, cantei o louvor que eu gosto, beleza, amém, cumpri meu domingo e eu vou para casa. Eu volto aqui no culto de ceia, ou volto daqui a 15 dias. Eu não tenho mais nenhum envolvimento com ninguém, não sei quais as necessidades da nossa comunidade, eu não me envolvo com nada, aí tá tudo bem, eu vou para casa, continuo a minha vida. Só que eu preciso trazer clareza para você, que aqueles que serão salvos, a Bíblia já está dizendo, há 2000 anos atrás, a percepção de Mateus foi, Jesus disse que aquele que permanecer, aquele que perseverar em fé, aquele que perseverar em amor, esse será salvo. Então, como o outro está, é importante. Não é sobre eu controlar a vida do outro, mas é sobre eu orar pela vida do outro. E às vezes o espírito de engano, que não precisa de um apóstolo, não precisa de um profeta, não precisa de um pastor, de um evangelista ou de um mestre. O espírito de engano só precisa de uma mente distraída. O espírito de engano trabalha dentro de você para você se tornar um crítico sobre as pessoas, para você se tornar um crítico sobre as formas e maneiras das pessoas e te cega sobre como você é. O espírito de engano só precisa da sua mente para colocar os ovos da serpente. Onde você vai estar focado só no defeito das pessoas, nas formas das pessoas e na maneira das pessoas. E você vai esquecer, o espírito de engano vai te levar a esquecer das tuas formas e maneiras. O espírito de engano vai te levar a pensar vai te levar a exigir visitas de irmãos de igreja, sendo que você nunca visitou ninguém. O espírito de engano vai te fazer você exigir por orações da igreja, sendo que você nunca dobrou o seu joelho por ninguém.
O espírito de engano vai colocar no seu coração que as pessoas, vai exigir das pessoas comportamentos que você nunca semeou na vida de ninguém. O espírito de engano vai colocar no seu coração que as pessoas precisavam ver quando você estava sofrendo, sendo que você várias vezes viu pessoas sofrendo e sequer deu um abraço. O espírito de engano não precisa da figura funcional. O espírito de engano precisa de uma mente distraída. De uma mente desfocada. No verso 15 diz: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, aqui está se referindo à escatologia, os últimos dias. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, queridos? Ai das que amamentarem, por causa da confusão que será grande. Não é sobre o fruto do ventre, amém? Não é sobre isso. Não é sobre o amamentar em si. É sobre que aquelas que amamentam e aquelas que estão grávidas precisam de um cuidado mais excelente. E nesses dias a confusão será tanta, tá, que faltará esses cuidados mais excelentes. É somente por isso. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as roupas. Lá no verso 20 diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias, ou aqueles dias. Verso 23, então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. No verso 24 diz, 24, pois aparecerão falsos profetas, ou falsos pastores, ou falsos apóstolos, ou falsos evangelistas, ou falsos mestres, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha, no nome de Jesus, não é sobre o sobrenatural nos últimos dias. Aqueles que têm acompanhado aqui os estudos de terça-feira, nós temos sido claros. Gente, as coisas estão tão claras que a gente não pode mais chamar de ocultismo. Os dons que são utilizados na igreja também são utilizados em outros ambientes. Então os sinais que são ministrados, os sinais que são manifestados serão igual. E a Bíblia está falando, é Jesus dizendo isso para Mateus. O Espírito Santo revelando isso para Mateus, falando, olha, os sinais e prodígios serão vastos. Por quem? Através de quem? Através dos falsos cristos, dos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Os sinais serão evidentes, óbvios. Então você que caminha por sinal, você está perdido. Sinal é para quebrar sua incredulidade sobre quem é Cristo. Depois do sinal que é manifestado, você precisa ir para as Escrituras, você precisa ir para o fundamento de Jesus na sua vida. Se você continuar aprisionado, se você continuar pisando, esperando sinais para que você avance sobre a sua fé em Cristo Jesus, você será vulnerável nesses tempos. Porque a Bíblia está falando que dentro do contexto dos últimos dias, o que não vai faltar são sinais.
por mais absurdo que seja, nos últimos dias, o que mais vai ter de fartura vai ser sinais feitos por falsos. Agora, claro e óbvio, se nos últimos dias os falsos, aqueles que operam pelo engano, estarão manifestando sinais miraculosos, obviamente, a igreja de Cristo Jesus, que estiverem alinhado, convergendo no Cristo, também manifestará sinais sobrenaturais. Então não é sobre eu deixar os sinais achando que é tudo do inimigo. Não é sobre isso, porque Deus já entregou à igreja o poder de manifestar sinais. O que ele está dizendo é que nos últimos dias a confusão que o inimigo criará será tanto que eu e você precisamos estar alinhado com a pessoa do Espírito Santo para discernir: até aqui foi o Senhor, daqui em diante é engano. O que a Bíblia está me dizendo, o que o Espírito Santo está nos chamando a atenção é que nos últimos dias a igreja, ela estará manifestando sinais, a igreja vai estar manifestando cura de forma sobrenatural. Agora, o outro lado, o inimigo também vai estar manifestando. E se você só está buscando a sua bênção, você vai encontrar em qualquer lugar. Este é o cenário, irmãos, dos últimos dias. E você precisa acordar para essa realidade. Alguns têm deixado suas congregações dizendo: não, eu não estou sentindo poder. Eu quero ir num lugar onde tenha poder. Mas a pessoa pergunta qual foi a última vez que ela fez um jejum. Ela não aceita jejuar, ela quer que os outros jejuem por ela. Assim fica fácil. Não estou sentindo poder. Pergunta qual é a hora da madrugada que ela acorda para botar o joelho no chão. Ela não, ela queria que os intercessores da casa fizessem uma campanha para manifestação de poder. (24, 24) Pois aparecerão falsos cristos e falsos ministros, e farão tão grandes sinais. Não é pouquinho não, irmão. Não é pouquinho não, irmão. A Bíblia está falando: você quer brigar com a Bíblia? Vai para a Bíblia. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Por que não é possível enganar os escolhidos? Porque os escolhidos estarão alinhados com as Escrituras, alinhados com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Os escolhidos não aceitarão nada menos do que Deus sendo louvado e engrandecido. Um ambiente onde sinais acontecem, onde prodígios acontecem, e o nome de uma denominação, o nome de um homem que não seja Jesus Cristo, seja adorado, seja exaltado, é engano. Engano. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ele, ao único que é digno de todo louvor, Cristo Jesus. Somente a Ele. Aí no verso 25 diz: prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. 2000 anos atrás, irmão. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quero chamar a sua atenção. Semana que vem eu continuo o texto de 24 até o 25, porque nessas duas narrativas bíblicas, nas 3 narrativas bíblicas, mais o livro de Apocalipse, as 4 narrativas vai nos chamar a atenção para 2 aspectos
que devemos considerar de forma excepcional. A primeira coisa que os quatro evangelistas vai chamar a atenção para nós, porque era algo escatológico, era algo para o futuro. 70% do que eles escreveram era algo para que ia acontecer, que eles não sabiam o dia e a hora. Eles não sabiam quando ia acontecer. Eu e você hoje temos mais revelação de fatos do que eles quando escreveram. Eu e você hoje, nós podemos puxar aí no seu celular, você pode puxar alguns eventos que estão acontecendo em 2025, você vai ver que nós conseguimos entender o que eles estavam dizendo, o que eles não conseguiam entender. Se você puxar uma pesquisa simples no seu WhatsApp, aí no seu celular, você vai descobrir quantas guerras estão acontecendo agora, 2025. Agosto de 25. Você vai ver quantas guerras se travaram a partir de março desse ano. Quantas nações se levantaram uma contra a outra. Você vai ver que coisas que era impossível acontecer em relação a todas essas demandas geopolíticas estão acontecendo agora, agosto de 2025. Duas coisas que os quatro evangelistas vai falar nas narrativas deles é: a primeira coisa, vigilância constante, vigiai, 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 vigiai. Sobre as coisas que iriam acontecer, nos parece que o Espírito Santo mostra aqueles homens há 2000 anos atrás: quando essas coisas vierem, o meu povo vai estar distraído, o meu povo vai estar perdido, o meu povo vai estar desfocado. E eles batem direto: vigiai, vigiai, vigiai. Não, que nesses dias não encontre vocês dormindo. Em Lucas vai falar a respeito disso. Lucas capítulo 21, verso 33 vai dizer, 34 vai dizer, que nesses dias que acontecerem isso, que a igreja, que os meus filhos, que os meus servos não estejam dormindo. E essa palavra dormir não é sobre descansar no Senhor. Essa palavra dormir está falando de disperso, distraído. Os quatro evangelistas vão chamar a nossa atenção como igreja para a igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos tempos. Não distraia, vigiai, vigiai, vigiai em todo o tempo. Aqui em Mateus capítulo 24, no verso 36 em diante, até o verso 55, vai falar vigilância constante. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí ele vai dizer: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé, gente? Aí ele vai explicar: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia de Noé até que o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. No verso 44, por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Lá em Lucas capítulo... se você conseguir abrir rapidinho, Lucas 21, dentro da mesma narrativa sobre o sermão profético, sobre as coisas que aconteceriam nos últimos dias. Verso 21, capítulo 21, verso 33, vai nos falar o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verso 34, isso marque na sua Bíblia, anote, mande para você, escreva, compartilhe com alguém. No verso 34 diz: cuidai de vós mesmos. Presta atenção no que está dentro de vocês. Cuida da mente de vocês. Cuida da saúde de vocês. Saúde espiritual, saúde emocional,
saúde física, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria ou satisfação pessoal, ou simplesmente se perder na comida mesmo, de embriaguez, somente festa, só celebração, só alegria, e das preocupações da vida. Cuidai, eu vou repetir para você, cuidai de vós mesmos, para que não aconteça, está falando sobre o contexto dos últimos dias, que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida. E aquele dia, qual dia é esse? O dia que o Filho do Homem vier. Aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Cuidai. Isso está falando para a igreja. Isso está falando para mim e para você, que defendemos a fé, que defendemos o Cristo. Está falando de mim e de você, que defendemos que Cristo retornará, que o Senhor governará, que o Senhor estabelecerá o juízo dele. Isso está falando para mim e para você. Duas coisas que precisamos levar em consideração nesse contexto de últimos dias: vigiar, atentar, vigilância constante, para que não sejamos pegos distraídos, não sejamos pegos dormindo, achando que está tudo bem. Eu tenho minha aposentadoria, tenho o meu salário, tenho os meus negócios, eu tenho isso, eu tenho investimento, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Não é sobre o que você tem, é sobre onde você precisa permanecer. Ah, eu vou adquirir isso, eu vou adquirir aquilo outro. Não é sobre o que você vai conquistar, é sobre como o teu coração está. Cuidai de vós mesmos. Cuidai do seu coração, cuida. Ele está falando aqui, gente, escatologicamente ele está falando para os últimos dias. O cuidado com o teu coração, com a tua mente, é necessário. Além de vigiar, outra questão, os dois pontos. O primeiro é vigiai atentamente, vigiai. O segundo ponto é perseverança. Nós vamos ver na narrativa dos 4 evangelhos, inclusive no livro de Apocalipse, sobre perseverar. Irmão, se está nos exigindo perseverança, quer dizer que o negócio vai apertar para você e para mim. Paremos de ficar com aquelas histórias de barquinho feliz, de um evangelho coach da vida. De alisar o nosso ego e dizer, é só vitória, só vitória. Não, irmão. Se a Bíblia está me falando que nos últimos dias eu vou precisar perseverar, quer dizer, eu serei abalado para desistir. Eu serei atraído para desistir. Terei ofertas melhores. Serei aliciado para desistir. Desistir de quê? Desistir de perseverar naquilo que o Senhor me chamou para fazer, para realizar e para estabelecer. Se ele está falando nos 4 evangelhos, fala que nos últimos tempos, o evangelho dos últimos dias, vamos precisar de perseverança nele. Quer dizer, não largar o posto o qual ele te chamou. Não abrir mão daquilo que ele chamou você para realizar. Não abrir mão daquilo que ele colocou em você. Não abrir mão do teu chamado. Não abrir mão da sua vida com ele. Isso quer dizer perseverar até o fim. E se eu preciso perseverar, é que eu serei abalado, eu serei aliciado, eu serei. E você também. Agora, onde está a nossa fé? Como está o meu coração? Em cima de que está o meu coração? Quais são as minhas perspectivas pessoais? Quais são os meus sonhos, as minhas realizações? Se os meus sonhos, os meus ideais se referem somente aqui à terra, são coisas passageiras, por isso que tudo passará, menos a palavra dele. Agora, se o meu coração está focado, se o meu coração tem o foco das coisas eternas, se a minha mente está pensando nas coisas que são eternas, se as minhas emoções, os meus sentimentos estão direcionados às coisas que são eternas,
jamais passaremos. Porque os sonhos podem deixar de acontecer, nossos ideais podem deixar de acontecer, só que o que Ele disse sobre você jamais passará. Os últimos dias é para mim e para você. Quero convidar você a ficar de pé.